O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre imunoterapia, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso querido consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. O que é a sinusite? Sinusite é uma inflamação que ocorre no seio maxilar, principalmente. Temos dois seios, uma à direita, outra à esquerda. Esse seio ele é preenchido por ar, ele é revestido por uma mucosa. E muitas vezes, das condições do meio, muitas vezes a pessoa pode ter uma rinite ou pegar um resfriado, e ali favorece muitas vezes a propagação de micro-organismos, causando uma infecção nesse seio maxilar, conhecido como sinusite. Essa sinusite muitas vezes se apresenta com secreção amarelada, esverdeada, obstrução nasal, dor de cabeça, peso aqui na face, né? Sintoma de, muitas vezes pode ter até febre, pode apresentar, mas o que nós observamos com relativa frequência é esse mal-estar, sensação de dor, de cabeça, aqui na frente da face, a nível do seio, aquele peso, desânimo, a pessoa fica um pouco desanimada para desenvolver as suas atividades, e a eliminação de secreção e muitas vezes tosse noturna, muitas vezes provocada pela deglutição dessa secreção. Então é muito importante, muitas vezes, se você está diante de um quadro desse, de secreção, de eliminação, de obstrução nasal, dor de cabeça, procurar o médico para fazer os exames adequados, que pode estar desenvolvendo um quadro de sinusite. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né? Que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos e com excelência aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então ao assunto de hoje, nós estamos conversando sobre imunoterapia. Eu estou recebendo a oncologista a doutora Fernanda Daltoé. Doutora, para quem está em casa entender, né? A gente que é da área da saúde, às vezes fala em determinados tratamentos, é fácil de entender, né? Qual seria uma diferença básica entre a quimioterapia e a imunoterapia? Primeiro, o mecanismo de ação, né? Conforme a gente conversou, a imunoterapia ela não age diretamente sobre o câncer, ela age sobre o sistema imune, para que o sistema imune reconheça o câncer como uma célula ruim e faça com que ela seja eliminada, e a quimioterapia ela age diretamente sobre a célula do tumor. Então, o mecanismo de ação é diferente. Outra coisa muito interessante é essa resposta duradoura que a imunoterapia tem feito, e na quimioterapia geralmente as células elas desenvolvem algum mecanismo de adaptação do organismo, né, para que a quimioterapia não seja mais eficaz, né? Então a gente tem que acaba trocando a linha de quimioterapia porque a célula fica resistente àquele quimioterápico e, sem dúvida, os efeitos colaterais. A imunoterapia, pela minha experiência, eu até tive um pouco de experiência fora, então eu vi muitos pacientes fazendo imunoterapia. Eu até brinco, às vezes, com meus pacientes que estão começando imunoterapia, que eu tinha uma paciente, não minha paciente, mas uma paciente que eu acompanhei nos Estados Unidos, no Hospital Memorial, que ela fazia imunoterapia para melanoma e ela era uma atleta de crossfit. Nossa. Então é um tratamento que vem com muito menos efeito colateral. Ele não cai cabelo, por exemplo, que isso é uma coisa muito
As mulheres geralmente, né, sofrem muito com a autoestima, sofrem muito com a autoestima, né, não só o cabelo, mas todos os pelos do corpo, que determinadas quimioterapias elas fazem, né, não dá tanta mucosite, essas lesões na boca, tanta fraqueza, náusea e vômito. Isso é muito menos comum. Pode ter efeitos colaterais, claro, né, porque a gente faz com que o sistema imune fique muito estimulado, então às vezes o sistema imune sai um pouco do controle e acaba atacando células do próprio organismo. O mais comum são células da pele fazendo dermatites ou células do intestino fazendo diarreias, colites, mas isso também é facilmente tratável com corticoide, né, que é uma medicação super simples. O jeito de tratar os efeitos colaterais da químio ou da imuno são bem diferentes, mas a gente consegue tratar facilmente com corticoide e os pacientes rapidamente têm uma melhora desses sintomas e a gente consegue continuar o tratamento na maioria das vezes. E a aplicação é por soro, aquele mesmo tempo que a químio, tudo isso é semelhante? É muito mais rápido que a químio, porque não precisa de um preparo. Toda a quimioterapia a gente precisa fazer um preparo que às vezes é bem intenso, né? Um preparo para alergia, um preparo para náusea e vômito, inclusive deixar medicações depois, né? A imunoterapia não precisa de preparo, ela é instalada e ela corre em 1 hora ou 30 minutos. Então, é um tratamento muito mais rápido, mais fácil para o paciente. Ele não precisa ficar com aqueles catéteres que a gente implanta embaixo da pele, que são os portocates, que são os catéteres de longa permanência. Dá para fazer na veia do braço, né? Legal. Em acesso periférico. E é muito mais fácil lidar com isso, né? E uma outra coisa muito importante da imunoterapia, que ao contrário da químio, tem dia para parar. Não existe benefício, não se sabe do benefício da imunoterapia além de 2 anos. Então, o paciente que está respondendo ou que está com doença estável, depois de 2 anos de tratamento, para. E o mais interessante ainda, mesmo acompanhando esses pacientes que não estão mais fazendo imunoterapia, eles ainda assim, às vezes, apresentam resposta. Nossa! Então, parou a imunoterapia há 1 ano e ainda assim o teu tumor que ali ficou, às vezes continua diminuindo, como se fosse uma vacina mesmo. Isso é o mais brilhante, o mais interessante da imunoterapia e o que deixa a gente fascinado. Nossa, bem interessante mesmo. Doutora, em relação aos tratamentos alternativos, né, quando o assunto é câncer, né, dentro desses tratamentos, quais seriam os mais utilizados hoje? Alternativos, tu fala chás? Sim. Coisas assim... Mais naturais. Isso é uma coisa bem difícil até de a gente dosar, né? Mas muita coisa que era alternativa hoje está sendo estudada e está se tornando tratamento mesmo. Agora, na última ASCO, que é o Congresso Americano, foi publicada uma coisa super interessante que eu tenho usado nos meus pacientes e que é uma dica até interessante para quem está em uso de quimioterapia, né? Chama o ginseng coreano vermelho. Quando a gente olha, acha que é alguma coisa de xamanismo ou um chá, enfim. Mas foi feito um estudo bom, onde tinham 2 braços, né? Um recebeu placebo, um recebeu o ginseng coreano vermelho na dose de 2 gramas por dia. E o paciente que recebeu o ginseng, ele teve muito menos fraqueza, astenia no pós-quimioterapia. Então, a gente tem usado isso com bastante frequência. Uma outra coisa que também a gente está usando bastante é o gengibre. O gengibre ele diminui muito náusea e vômito, e isso também está comprovado em estudos, né? Pode ser na forma de chá ou de cristal, ou até mesmo a folhinha dele, né? A raiz, no caso, cortar em pedacinhos e mascar, deixa a boca um pouco menos metálica, que às vezes a quimioterapia deixa esse tipo de sensação ruim, essa náusea, e os pacientes têm tido bastante aceitação e eu tô vendo resultados incríveis mesmo, com essas coisas que antes a gente achava que era medicina alternativa e hoje está se tornando medicina mesmo baseada em evidências. Puxa, que legal. Mais uma novidade aí para você que está assistindo o programa. O programa Estação Saúde precisa ir para o intervalo, mas a gente já volta. Não sai daí que ainda tem mais um bloco.